Boa noite, pessoal. Tudo bem? Alguém na linha? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Tá. Obrigado. Isabela, Bianca, Franciele estão por aí. Bruna, Rian. Boa noite, Ricardo. Boa noite. São 19 horas. Vamos começar a aula. Eu estou um pouco afônico, assim. Muita coisa de falar, assim, mas está dando para ouvir direito? Sim ou não? Sim. Tá. Obrigado. Vocês estão vendo a tela aí de bloqueio anestésico? Não. Eu tô vendo bloqueio anestésico. Eu também tô vendo. Bom, quem não estiver vendo tem que sair e voltar de novo. Eu acho que é a forma que melhora a situação. Eu vou começar então. Esse era o assunto que eu falei que a gente ia entrar, porque a gente precisa, para uma raspagem, para a ação do bloqueio, ela é importantíssima, não tem como ficar sem um bloqueio anestésico. Vocês falaram que já estão vendo essa situação em outras aulas, nada melhor do que talvez reforçar e ter um pouco mais de conhecimento. Lembrando que vocês devem ter recebido um aviso, não sei se receberam, que é a nossa última aula por remota. Vocês receberam esse comunicado? Até então, não. Uai, então tá. Parece que começa a retornar. Se vocês não receberam, eu vou cobrar do coordenador para passar, porque essa é uma informação que deve partir da coordenação mesmo, né, do coordenador. Mas sugere-se que deve-se retornar para uma aula presencial em relação a clínicas. A propedêutica clínica deve ser presencial. A partir de quando? A partir da semana que vem ou no máximo na outra semana, tá? Vou confirmar com ele se ele passa essa mensagem para vocês, mas já começa sinalizando isso. Eu acho a clínica está toda preparada para isso, deve ter uma instrução para que vocês com procedimento e tudo, mas isso eu quero conversar com ele para afinar mais a miúde. Ricardo, Oi, Rian. Bernardo, ele chegou a explicar para a gente na sexta-feira, mas ele ficou até de passar a informação para a gente se iria mesmo suspender as aulas das matérias que seriam clínicas. Sim. E seria passar, no caso, um treinamento para a gente estar retornando. Mas até então não ficou nada definido que iria suspender as aulas. A gente não recebeu comunicado ainda, mas ele já tinha adiantado para a gente na sexta-feira. Exatamente isso, Rian. Essa informação que você está falando é a que eu recebi também. E então, eu estou falando, nós estamos na mesma sintonia aí. Tudo que você falou foi o que foi repassado para mim também. E então eu entendo que até então é a nossa última aula remota. Depois a gente
a parte clínica, né, tem que ser reposta, é uma obrigação do curso, e isso já está sendo planejado já para acontecer ainda esse semestre, tá? Eu vou afinar isso mais com a coordenação para que ele passe para você de forma mais protocolar, né, vamos dizer assim. E, enfim, eu acho que é uma notícia boa, porque quando começou essa pandemia, a gente, em março, né, eu, sinceramente, assim, não estou falando que acabou a pandemia, que ela continua aí, tem casos até que às vezes aumenta o pico, mas sinaliza que eu pensei que isso nunca mais ia voltar, é um negócio assim estranho. Não que eu não tinha esperança, mas que talvez um retorno fosse numa situação um pouco mais prolongada. Mas vou pedir então para fazer esse comunicado e vocês até agora, na quarta-feira, na terça-feira que vem, vocês não terão mais aula, e aí haverá esse treinamento, tudo que o Rian falou aí, para que vocês possam ter acesso à clínica. Importante, o treinamento de biossegurança, de procedimento lá, para proteção de vocês, dos pacientes, de todos os profissionais envolvidos. Então, é isso que está surgindo aí no momento. Por isso, até acho importante essa aula do bloqueio, porque a gente já vai lá com um pouco mais de conhecimento. Mais ainda, estou falando que vocês têm aula de anestesia, mas vamos com mais ainda bagagem. A aula passada foram 15 slides, a gente ficou 2h30 batendo e debatendo, que eu achei muito bom, falando sobre situações, e foi um bate-bola muito bom. Eu já falei que eu tenho um carinho muito especial por essa turma, continuo tendo, e quiçá seremos amigos aí no futuro, mais do que colegas, né? Vamos lá, então, começando a aula. O bloqueio anestésico, eu falo que é uma das coisas principais da odontologia, porque um dos fatores, um deles, é você ganhar o paciente ali com a sua mão, entre aspas, leve. Quando você faz uma boa anestesia e que o paciente não sente dor, ou que ele sente pouquinho, porque ele tem medo da agulha, ele tem medo da broquinha, ele tem medo do dentista por causa desses fatores. O dentista é como se fosse dentista igual dor. Então, ele já vai suando frio e tudo, e você já começa a ganhar o seu paciente no momento da abordagem dele, mas, por exemplo, no momento anestésico, quando você vai fazer essa anestesia. E, principalmente, de você fazer uma anestesia, um bom bloqueio. Aí, se não anestesiou direito, porque às vezes esse bloqueio seu não foi bem feito, você tem que anestesiar mais uma vez, mais duas, enfim. O paciente começa a relação de confiança ali, ela começa a ficar um pouco abalada. Não que ele vá se desligar de você como profissional, mas ele fala, puxa vida, a mão da Bianca é meio pesada, a mão da Bruna, nossa senhora. Então, é isso mesmo, eles falam nossa, o Eduardo tem uma mão leve, a Eduarda, ela anestesia, a gente nem sente. Então, vamos ver as técnicas, a gente vai falar um pouco sobre a parte teórica. Os anestésicos odontológicos locais são definidos como drogas que têm por função bloquear. Por isso que a gente fala bloqueio anestésico. Temporariamente, ainda bem que é temporariamente, a magia da anestesia é essa, porque se eu bloqueasse permanentemente, puxa vida, eu quero que volte essa condução nervosa em determinada parte da sensação, sem ter a perda da consciência. Claro que aqui estamos falando de bloqueio anestésico, tubete, seringa carpule, porque tem anestesias sob sedação, tem anestesias, né, em ambiente hospitalar, que é a anestesia geral. Aqui nós estamos falando de bloqueios anestésicos, de regiões de bloqueio anestésico.
primeiro anestésico local empregado foi por Niemann, 1860. Foi uma cocaína isolada por eritroxicoca. Em 1880, von Schrepp relatava os benefícios da cocaína. É engraçado que se usava muito a cocaína. O pai da epidemiologia, Snow, aqui eu estou fugindo do slide, não está escrito isso, ele recebeu a comenda lá da Inglaterra, quando ele também conseguiu anestesiar a rainha, se não me engano, rainha Vitória, quando teve o seu 7º filho. Ele anestesiou, ela não sentiu dor no parto, recebeu a comenda. O epidemiologista, a importância, para vocês verem, do que é anestesiar, não sentir dor. O Horne sintetizou a procaína, considerada a descoberta dos anestésicos locais. Essa substância é empregada em dias atuais. Imaginem hoje, nos dias de hoje, como seria uma simples extração dentária, simples que eu falo, assim, de um dente que está ali para ser extraído sem anestesia. Um procedimento cirúrgico, odontológico, sem anestesia. Eu não falo de anestesias em cirurgias odontológicas. Imaginem na medicina, que até para você fazer, eu estou falando um pequeno procedimento, uma unha encravada, um bloqueio anestésico. É importantíssimo. E a evolução da odontologia, a evolução da medicina, ela tem propiciado, estou falando, cada vez mais substâncias com maior poder de sedação ou de anestesia e com menos males citotóxicos, com uma duração um pouquinho maior, quer dizer, enfim, cada vez mais evoluída o bloqueio anestésico. Quais são as principais propriedades para se fazer um bloqueio essencial para o bloqueio? Baixa toxicidade, quer queira ou não, o anestésico ele tem, por mínimo que seja, uma toxicidade. Não irritar os tecidos. A gente pensa muito em reações alérgicas quando vai anestesiar. Existem, elas podem ocorrer, são raras, porque eu falo que os anestésicos usados hoje, eles são muito testados, mas nada impede de ter uma reação alérgica. Reação alérgica, gente, acontece de todas as formas. Eu já tive pacientes, 2, com alergia ao látex, à luva, e um deles me falou, o outro não falou. Esqueceu de falar quando foi fazer o procedimento. Só de encostar no lábio dele, ele já começou a ter um eritema cervical, e aí ele me falou, doutor, esqueci de falar, eu tenho alergia ao látex. Ele sabia. Por isso, até a importância ali na anamnese, de fazer com ele. Ele, na hora, ele não relatou que tinha nenhuma alergia, ele não lembrou da luva. Eu falei com ele, sempre, lembre-se sempre, ponha isso numa carteirinha sua, carteira mesmo, de andar no bolso. Tenho alergia ao látex, que se por acaso você tiver um acidente automobilístico ou qualquer coisa em que você não esteja em plena consciência, em que vá fazer ali um aparato de atendimento, vamos usar luvas. E você pode piorar nesse quadro porque você tem alergia ao látex. Enfim, não lesionar as estruturas nervosas, porque eu estou falando é um bloqueio duradouro, mas não permanente. Ele, olha, fala, o próximo item, a ação deve ter início rápido, não ficar esperando muito tempo também para uma anestesia. A anestesia que mais demora para fazer efeito, vocês que já estudaram anestesia, como falaram que já estão estudando. Qual anestesia que, quando eu vou lá no bloqueio desse nervo, ela tem mais tempo para começar a ação de anestesia? Vocês sabem me falar qual? Arriscaria? Eu estou falando que eu gosto desse bate-bola, gente.
Vou citar um exemplo. Uma anestesia infraorbitária, você sabe onde, qual região da infraorbitária, próximo de onde é a infraorbitária? Infraorbitária, órbita. Um pouco abaixo do globo ocular? Exatamente, um pouco abaixo do globo ocular. Muito bem. Essa infraorbitária, ela imediatamente, quando você anestesia, o paciente ele já até fala, não, meu lábio caiu. Tem uma que dura um pouco mais para fazer efeito. Qual que vocês acham que é? Pode arriscar, gente. A gente está aqui aprendendo e já falou aí. Mas, no caso, você quer saber o nome do anestésico ou você quer saber o nome do nervo? Do nervo. Ah, sim. Você pode repetir a pergunta? Vamos repetir. Tem uma anestesia ou o local do nervo, esse nervo, pontinho, pontinho, ele, quando eu anestesio essa região, ele leva mais tempo, ele leva uns 15 minutos para começar a fazer efeito. Qual seria esse nervo? Ou essa região nervosa? Na parte do mento? Ô, Eduardo, um pouquinho, vai um pouco mais para trás. Como diz, está esquentando. Alveolar inferior. Alveolar inferior. É inferior. O mento, você anestesia, Eduardo, ele já quase que imediatamente também é igual o infraorbitária. A alveolar inferior, ela tem duas características alveolar inferior. Tem saindo ali do forame do nervo alveolar inferior, nós vamos ver isso hoje. A gente vê que também sai próximo o nervo lingual. E às vezes a gente não anestesia bem e a gente anestesia o nervo lingual, quer dizer, anestesia a língua, o paciente fala, ih, já estou com a língua toda anestesiada. E você vai, às vezes, com uma broquinha num segundo molar ali, ó, e o paciente fala, ai, quer dizer, não anestesiou ainda. O nervo alveolar, ele demanda um pouco de tempo para anestesia fazer efeito. Isso tudo eu estou repassando para vocês como conhecimento, porque não comecem já um procedimento logo após uma anestesia do nervo alveolar. Dê um tempinho, 15 minutos, para começar a fazer efeito. Vocês vão ver que o lábio inferior do lado que você anestesiou começa, aí sim ele começa, o paciente reclamar, agora já tá um pouquinho anestesiado, meu lábio está, já é um sinal. A língua pode ser que você anestesiou o nervo lingual. Uma das propriedades do bloqueio é ser reversível. Maravilhoso, é eu anestesiar e daqui 4, 5 horas terminou o efeito. Uma vez eu caí na bobagem de fazer uma anestesia, eu tomei uma anestesia e tinha um casamento para ir, fui fazer a barba, gente. Fui fazer a barba com esses aparelhos de gilete, de barbear. Cortei tudo, assim. Eu tive que fazer uma maquiagem, assim, para poder ir. Não estava sentindo. Bobeira, né? Dei mancada. O cirurgião dentista deve estar com consistência de conhecimento sobre o anestésico a ser empregado, juntamente ao domínio da técnica. Eu falo que, olha, conhecimento do anestésico, domínio da técnica, saber o estado de saúde do paciente, anamnese, para que o procedimento da anestesia ocorra ou em base mais segura. Principalmente, eu falo, a gente saber o que a gente está fazendo. Estado de saúde do paciente é claro, porque de repente ele não está relatando, mas a gente vai ferir pressão e ele está com a pressão alta. Ele falou que está normal, mas a hora que a gente vai olhar ali com o aparelho, a pressão está alta. Então eu tenho que ver qual medicamento que eu vou passar.
Qual o medicamento, não, qual o tipo de anestésico. E os principais anestésicos locais para bloqueio, na odontologia, eu falo aqui que eu não vou mencionar marcas, que se eu falar, por exemplo, começa com citar, bom, eu estou falando uma marca. Então, eu vou falar a tipo de substância, né, que é a da lidocaína, prilocaína, mepivacaína e a bupivacaína. Deixa eu só ver uma coisa aqui que tá me... Quem é que está tentando entrar e não está conseguindo? Bom, vamos ver aqui. Acho que é Morgana. Morgana, tá tudo bem? Você está conseguindo me ouvir? Tô. Tá. Já me aceitou. Tá bem. Tem uma que está tentando e cai. Mas vamos ver aqui. Por enquanto está tudo certo, então. Seguindo, então, nós vamos ver a lidocaína. É o anestésico local mais comumente aplicado em odontologia. Vou postar essa aula hoje. Hoje eu postei parte dela em PowerPoint, mas eu tô conseguindo gravar de novo o vídeo, tá? Estava com problema no computador, então os vídeos de YouTube, estou achando que a gente vai ter condição de fazer isso. Até sexta-feira eu posto para vocês lá. O anestésico local, então, mais aplicado, mais comumente usado na odontologia. Tem a sua ação iniciada de 2 a 3 minutos, dependendo da região bloqueada. E eu estou falando com adequada eficácia, concentração de 1% a 2%, com ou sem vasoconstritor. Quando eu falo em vaso com ou sem vasoconstritor, é muito importante a gente saber que vasoconstrição quer dizer o quê? Alguém pode me falar o que é uma vasoconstrição? Ele faz com que o anestésico permaneça mais tempo ali no vaso, na região, não sei. Muito bem, Bruna. Faz com que o anestésico permaneça mais tempo na região. Você falou certinho. Você começou, por exemplo, se eu estiver saindo daqui para ir para São Paulo, você começou já em São Paulo e voltando. E o que o vasoconstritor faz esse tempo durar mais da anestesia? Ele faz com que a anestesia dure mais tempo. Porque a vasoconstrição é o vaso, seja arterial ou vaso sanguíneo, ele se fecha um pouco mais. Vasodilatação, ele se abre, ele dilata. Quando tem uma vasodilatação, o sangue corre com mais, vou falar, mais facilidade. O sangue que está ali, que leva todos os nutrientes sanguíneos, todas as plaquetas, todas as hemácias, todos os tipos de linfócitos, de células de defesa. Então, uma vasodilatação aumenta o volume do vaso. Isso quer dizer que, aumentando o volume do vaso, eu vou fazer um parâmetro como se fosse um cano dentro na porta da sua casa. Então, se o cano ele é bem maior agora, água, vocês conseguem entender que está indo um volume muito grande, um fluxo muito grande de água, e se eu faço uma vasoconstrição, esse cano bem largo que existia, agora ele está um caninho pequenininho, bem fininho, vasoconstrição. Então, essa água jorrada pela porta ou pela pia ali vai ser bem menor. Então, é como se lavasse essa substância anestésica, a vasoconstrição, de forma mais demorada. Deu para entender esse paralelo, gente? Sim ou não? Eu gostaria que vocês me dessem um feedback, se eu expliquei ou se eu acabei confundindo mais. Explicou. Muito obrigado, Rian. Viram quando um jogador de futebol tem uma lesão e que ele imediatamente põe
gelo na coxa, na panturrilha? Sim? Qual que é a finalidade? É tentar ali, com aquela bolsa de gelo, imediatamente, fazer uma vasoconstrição. O gelo promove vasoconstrição, o calor, vasodilatação. Quando ele põe gelo, ele quer que não haja edema, ele quer que não haja esse volume grande de sangue passando ali naquela região traumatizada. Põe gelo. O que vocês vão fazer quando vocês fizerem uma cirurgia, por exemplo, de um terceiro molar? Olha só que legal, estou falando de bloqueio anestésico. Vocês vão colocar ou pedir para o paciente tomar sorvete por aquelas primeiras 5 horas, ou naquela tarde que você fez, tomar sorvete ou colocar uma bolsa de água quente para evitar muito ali naquele momento que haja edema. Depois, talvez umas 24 horas ou menos um pouquinho, aí ele já pode começar com uma bolsa de água quente. Para quê? Para que haja uma vasodilatação e aí sim, que os vasos correndo com maior intensidade promova uma reabilitação daquele local. A prilocaína, então, pode ser encontrada em concentração de 3% e tem como quase que, essencialmente, o vasoconstritor a felipressina. São conceitos, mas vocês vão ver depois por quê. A mepivacaína é um anestésico bastante usado na odontologia, que tem potencial de toxicidade duas vezes maior que a lidocaína, toxicidade. Não quer dizer que ela seja tóxica assim também, nossa senhora, mas ela é 2 vezes mais tóxica que a lidocaína, por isso mais usada a lidocaína. Tem sua ação entre 1,5 a 2 minutos, quase igual ao da lidocaína. Apresenta como principal vantagem sua maior duração anestésica em relação aos demais anestésicos. Então, vendo que um tem uma vantagem, o outro tem uma desvantagem, que ele é mepivacaína um pouquinho mais tóxico, mas tem uma duração um pouco maior. Usar em procedimentos odontológicos de maior tempo cirúrgico. A bupivacaína... Pois não? Pois não. Desculpa te interromper, é que você estava falando da mepivacaína. Eu Sim. ouvi falar que ela é mais utilizada para criança na odontopediatria, é verdade? Foi boa pergunta, Bianca. Hoje existem, eu falo que existem artigos. Eu estava uma vez dando uma aula em São Paulo e foi uma discussão longa com um odontopediatra, um professor de lá. Eu falo que, como a aula é gravada, eu não gosto de citar nomes, a não ser para fazer alguma reverência. Ele até deveria ser, porque é um grande professor, é um super odontopediatra. E havia uma discussão dele com o outro lá, e eu ouvindo, assim, meio que de bicão, assim, da questão de usar vasoconstritores ou não em crianças. Porque em uma cidade de São Paulo, teve um caso, eu estou falando, eu não posso ficar falando mais do que isso, que por uso de 2 ou 3 tubetes com vasoconstritores, houve um problema, uma sequelazinha de um caso de uma criança. E aí, então, começava, será que não usa o vasoconstritor? Será que usa? É uma polêmica. Eu vou pedir para você fazer essa pergunta, Bianca, não que eu não saiba, eu estou falando, eu cheguei a ler vários artigos. Em criança, odontopediatria, vocês vão ter aula de odontopediatria, saber até mesmo na ebiatria, mas vocês vão saber que eu prefiro fazer uma anestesia ali bem local, na a minha concepção, com um pouquinho de vaso, quanto menos vaso, melhor. E se o procedimento, eu estou falando, for, por exemplo, uma frenectomia, que demanda um pouquinho mais de tempo, você anestesia ali um pouquinho fora do freio e pronto, mas tentando usar pouco, eu, na minha concepção, depois de ler bastante, pouco vasoconstritor, tá bom? É a minha opinião, depois de várias leituras, tá?
A bupivacaína. Esse anestésico tem potencial anestésico 4 vezes maior que a lidocaína, 4 vezes, porém apresenta uma toxicidade 4 vezes menor que a mesma. Então, eu estou falando, classificado como anestésico local de longa duração. Estão vendo que cada um tem essa... Então, a gente tem que pensar, saber do paciente, se ele apresenta no momento que ele se apresentou para um prontuário, saber fazer um bom questionário de saúde, saber se ele tem alguma alteração sistêmica. Nós vamos ver isso aqui nessa aula, nós vamos ver, então, inclusive, as indicações, e nós vamos ver, inclusive, da pediatria. A literatura tem a sua visão, mas, reportando aqui, os vasoconstritores são definidos como substâncias químicas associadas aos sais, porque os anestésicos são sais, claro que misturados em substâncias líquidas, que têm como função a absorção lenta desse sal, porque, gente, esse sal interage com a parte dos neurônios. É como se bloqueasse mesmo, é como se fosse assim uma fita isolante ali. Ele vem e sela aquele lugar. Então, momentaneamente, ele anestesia. Tem como função a redução da toxicidade, aumento do tempo de duração da anestesia, e o vasoconstritor, aumenta o tempo, aumento da eficácia do bloqueio anestésico. Essa eficácia, isso está no livro, tirei de literatura. O aumento da eficácia, eu fico um pouco assim, eu quase não pus essa frase. Eu falo que a eficácia do bloqueio anestésico, ele depende de você anestesiar bem, levar a substância anestésica no ponto certo do bloqueio, quer dizer, aumentar a eficácia é uma coisa muito que depende de vários fatores. Vários fatores. Então, os vasoconstritores aumentam a eficácia? Aumenta, mas se você não fizer um bom bloqueio numa região certa, essa eficácia pode ficar comprometida. Os vasoconstritores mais utilizados, a adrenalina, epinefrina, a noradrenalina ou norepinefrina, a feliphrina e o octopressina ou felipressina. São os tipos de vasoconstritores. Não cobro isso em prova. Se tivesse que ter a prova aí, não cobro esses nomes assim. Eu gosto que vocês entendam a forma do bloqueio, o bloqueio anestésico, como que você induz esse bloqueio, para mim é muito mais importante. Cobrar nomes ou teoria de octopressina, bupivacaína, vocês não sabem anestesiar, tipo assim, não sabem levar esse... Para mim, o que vai me interessar, vocês vão ver no final dessa aula, é a região anatômica que você está levando. Então, o bloqueio em si, que é muito importante. E isso vocês vão fazer na clínica. Normalmente, na clínica, um aluno de dupla anestesia o outro, para começar a treinar, né? Depois o outro anestesia um. E aí a gente começa a fazer esse bloqueio no paciente. Eu estou falando que depende muito, tem que saber da condição sistêmica, por isso que eu falei da capacidade, da eficácia do anestésico. E a anestesia local em odontologia. Como fazer? Isso que é importante. Condição sistêmica, por exemplo, com hipertensão arterial. Em pacientes com a pressão arterial controlada, ou em tratamento médico, não é contraindicado o uso do vasoconstritor. Pressão arterial controlada. Como que vamos saber disso? No momento de atender o paciente, perguntar para ele se está, porque ele vai assinar essa ficha, quer dizer, a responsabilidade é dele, mas mais do que isso, nós vamos olhar essa pressão dele. Pode ser que naquele momento ela esteja até controlada, mas naquele momento houve um descontrole. Eu não recomendo acima de 15 e de 9, a diastólica e a sistólica. Acima de 15 e de 9. Não recomendo, eu peço para o paciente retornar. Eu já acho esse parâmetro aí já de uma pressão arterial considerada fora do limite do normal.
Então, em pacientes com pressão arterial controlada, em tratamento médico, não é contraindicado o uso do vasoconstritor. Assim, o paciente pode usar vasoconstritor adrenalina e o indicado é não exceder mais do que 2 tubetes em cada atendimento. Essa questão também de tubete, eu posso ir quantos tubetes? Eu já vi muita literatura falando, não dê mais de 5 tubetes, não dê mais de 7 tubetes. Para mim, não é a condição de quantos tubetes. Volto a falar, é saber se essa pressão foi alterada, saber se o paciente teve alguma reação. Então, não é o tanto de tubete, mas fazer um bom bloqueio. Às vezes, com no máximo 2 tubetes, você faz um excelente bloqueio. Preciso de mais um, preciso de mais outro, 5. Puxa vida, você está injetando muita substância. Mesmo que seja, às vezes, controlada com um vasoconstritor bom, mas não tão tóxico, mas você está alterando. A anamnese, já falei que é um instrumento importantíssimo, porque é ali que você vai aferir a pressão, procedimentos, principalmente procedimentos cirúrgicos. Não está boa a pressão para que você tenha o poder legal de adiar esse procedimento, tá bom? Mas o paciente está queixando de dor e está com um abscesso. Tem um abscesso aqui e a dor. Tente, então, fazer, no primeiro momento, se conseguir, se ele estiver com a pressão muito alta, fazer uma medicação. E, claro, olhar esse tipo de medicação também, porque a medicação, até, por exemplo, um anti-inflamatório, ele tem repercussão renal. Então, tudo isso tem que ser medido. Paciente com hipertensão, então, arterial. Em tratamento de urgência, o paciente com pressão arterial descompensada recomenda-se utilizar anestésico sem vasoconstritor, mepivacaína 3%. Pronto. Está aí, eu estou falando uma indicação, a mepivacaína. Em pressão arterial descompensada. Mas está descompensada demais, meu Deus, então nem vou fazer o procedimento. Tá? Vamos ter calma com isso. Pacientes que eu falo com diabetes, eu vou falar gestantes. O diabetes mellitus está contraindicado o uso de anestésico com vasoconstritor do tipo adrenalina nesses pacientes, porque esse hormônio irá provocar quebra de glicogênio em glicose, podendo